E após a triste eliminação da Copa do Brasil 2024, fatores que viram obrigação no Vasco. Hulk fala sobre Léo Pelé e o sistema defensivo do Vasco. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste domingão, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like nesse vídeo. É importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos. Galera, vamos aqui, sem mais delongas, as informações, alguns detalhes. Eu digo saiu na madrugada porque durante essa madrugada a gente foi conseguir dormir lá para 4, 5 horas da manhã, pensando em tudo que aconteceu nessa partida de ontem, conversando com torcedores, dialogando em relação ao que pode ser resolvido, que pode ser, não digo nem melhorado, mas mudado. Como eu falei no pós-jogo, você assistiu, não se anda para frente olhando para trás. Mas há um detalhe, com tudo que aconteceu neste ano, tudo que aconteceu durante a Copa do Brasil, são detalhes que precisam servir como aprendizado para o Vasco seguir em frente. E o primeiro fator que eu digo virou obrigação, e conversando isso, essas aspas com torcedores amigos vascaínos, torcedores que ficaram muito chateados, de fato é de chatear, é de entristecer o que aconteceu ontem em São Januário, uma eliminação frustrante. O jogo onde os jogadores titulares na partida se entregaram 100%. O Vasco sai aplaudido pelo seu torcedor. Porém, o que incomoda é muitas vezes não ter opção no banco de reserva. Não ter opção por um time que chegou numa semifinal de Copa do Brasil, um time limitado. Isso de forma coerente falamos aqui. Mas agora, olhando para frente, seguindo em frente, virando a chave de forma urgente, o Vasco virou obrigação conquistar pontos no Campeonato Brasileiro. Virou obrigação o Vasco, agora que vai ter uma sequência muito difícil, pontuar em São Januário. Porque o que chateia, o que irrita, além de ter o elenco limitado, é o Vasco estar aí a 8 jogos sem um resultado positivo. O Vasco mal fisicamente, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão. Mas eu quero já trazer aqui jogos que é obrigação. Jogar igual ontem, com vontade, com determinação, com vontade de ganhar, com desejo de ganhar, para conquistar 3 pontos em São Januário. Porque é a sequência. O Vasco encara o Cuiabá na próxima quinta-feira. Então o Vasco precisa muito desses 3 pontos. E encara o Bahia na segunda-feira. Jogos em São Januário. O Vasco ganhando já garante 6 pontos. Basicamente, naquele número mágico de 45 pontos, o Vasco precisa de 8. Então 2 pontos o Vasco consegue. Claro, o objetivo, não estou aqui com mentalidade perdedora não, tá galera? Com a mentalidade pessimista não. O objetivo é classificar por uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana. O foco tem que ser esse, brigar pelo G8. Mas o primeiro objetivo, eu quero dizer, é conquistar os 8 pontos. Então vira, de fato, obrigação conquistar esses 6 pontos em São Januário. Depois o Vasco, consideravelmente, é um jogo em casa. Apesar de ser no Newton Santos, o Vasco vai encarar o Botafogo, que briga pelo título. Então é um jogo que o Vasco vai ter que entrar com um espírito, como entrou ontem contra o Atlético Mineiro, de neutralizar, tentar neutralizar de alguma forma o Botafogo. O Cuiabá jogou, aliás, o Criciúma jogou com o Botafogo sexta-feira com uma linha de 5 jogadores. Dificultou muito
a vida do Botafogo. Ontem o Vasco também estava com essa linha de 5 na marcação e estava muito bem. Nessa linha de 5, o Vasco estava marcando muito bem. O problema foi quando o Paiva recuou o time inteiro. Num detalhe que a gente pode colocar aí na primeira conta do Paiva, essa questão de ter recuado o time e demorado muito naquela substituição do Leandrinho. Demorou muito, o Vasco ficou muito tempo ali com um jogador a menos. E eu até havia falado que foi a questão do Ramon Abate Abel, mas não foi a questão do árbitro. Foi o próprio Paiva que pediu para esperar, para ele não perder a janela de trocas. Então, nessa situação, o Vasco recuou bastante e acabou cedendo espaço para o Hulk bater e finalizar. E é o seguinte, o Vasco pega na sequência o Fortaleza, no Castelão, e depois em São Januário, o Internacional. Então a sequência é muito complicada, o alerta já está ligadíssimo. E a gente está falando aqui do Paiva, mas antes de eu falar mais do Paiva, eu queria falar agora, me dirigir ao Marcelo Santana e ao presidente Pedrinho. Marcelo Santana, em uma aspas, disse o seguinte, desculpa a redundância, ele falou, o campo fala. E o campo está falando, Marcelo. O campo está gritando que a janela do Vasco foi ruim. O campo está falando que o Vasco tem um elenco limitado e precisa, de uma forma urgente, um planejamento para 2025. Nós aqui, como intermediário, torcedor e dirigente, torcedor e técnico, a gente está aqui para trazer as informações e as notícias, sendo a voz do torcedor cruzmaltino sobretudo, porque o canal BTB Esportes tem esse fundamento de ser a voz do torcedor vascaíno. O campo está falando, o campo está pedindo um planejamento para 2025, porque não dá aqui para colocar tudo na conta do Paiva. O Paiva olha para o banco de reserva e é claro que o Paiva vai errar. É muito fácil a gente chegar aqui e falar, olha, o Paiva errou na substituição, mas olhando para o banco de reserva, é difícil acertar. É difícil você olhar para um banco e acertar numa substituição, porque não tem peças. Essa é a realidade. O Vasco fez uma janela e gastou 20 milhões contratando o Maxime e o Jean David para colocar o Rossi, que estava próximo de sair na janela do meio do ano. E a justificativa do Rafael Paiva é que ele era um bom cruzador. Quer dizer, olha as limitações. O Vasco ontem ficou sem o Vitor Luiz por causa do edema, teve que colocar o Leandrinho no lugar do Lucas Piton, e não tinha um ponto. O Emerson Rodrigues errando tudo. Não dá, obviamente, para a gente chegar aí, pelo jogo de ontem, crucificar os jogadores que se entregaram em campo. Tentaram até o limite. Mas eu digo por mais pela sequência. O que pesa muito é essa sequência de 8 jogos sem vencer. O Vasco chega ontem ao limite físico, essa é a realidade. Os jogadores não conseguem melhorar fisicamente. Um campo, obviamente, pesado por conta da chuva. E aí também, questão do adiamento, né? O adiamento da partida. O Vasco acaba tendo que jogar num clima muito pesado, São Januário, por conta da chuva. Os jogadores totalmente desgastados fisicamente. E era o que tinha. O time titular se entregou, foi até o limite. O time titular que estava em campo foi até o limite. Então fica aqui a cobrança. Há um planejamento urgente. Planejamento urgente para o Vasco. Durante essa madrugada, conversamos com muita gente, tentando, né, ajudar de alguma forma para chegar no vídeo agora e falar basicamente o que o torcedor está pensando. E é isso. O Vasco chega na semifinal de Copa do Brasil com a força do seu torcedor, sendo ali o time copeiro, passando em 3 vezes nos pênaltis. E esse era o objetivo, pai. Eu acho que a troca do Hugo Moura pelo Sforza deixava o Hugo Moura mesmo cansado ali, porque ele estava se entregando, estava se dedicando. O Hugo Moura não queria sair, essa é a realidade. Deixava essas peças porque tentava segurar o empate. Eu acho que na vontade de vencer o jogo, de
de tentar mais um gol do próprio Paiva, ele acabou deixando o time desguarnecido. O Vasco também recuou bastante e acabou sofrendo gol entre linhas do Hulk. Falando no Hulk, vou deixar agora no final ele falando sobre o Léo, mas fica aqui a nossa cobrança. Planejamento 2025 urgente, financeiro, janela de transferência e agora obrigação de conquistar pontos em São Januário. Fica aí com a fala do Hulk. O Léo sabe das nossas qualidades, do que a gente procura para estar numa melhor posição de definir ali, né? Que foi o que aconteceu na hora do gol. Infelizmente, eu não estava tendo tanta oportunidade assim porque eles não deixavam. Baixava, estavam sempre segurando, empurrando, fazendo falta. Que é natural, acho que quando a gente que é atacante pega um zagueiro que deixa a gente jogar, é fácil. Né? O Milito jogou, ele sabe, ele cobra muito isso dos nossos zagueiros também, porque quando você deixa o atacante dominar, virar de frente, aí fica tudo mais fácil pra gente, né? E o Léo, além de ser um grande ser humano, é um grande jogador também, né? Fez o trabalho dele, claro que acaba irritando ali um pouco, mas a gente deixa pro árbitro fazer o trabalho deles ali, né? Marcar a falta quando tem que marcar. E o mais importante é manter o foco para não desestabilizar a equipe, né? Por mais que tenha uma reclamação aqui ou outra, mas assim o foco é sempre o máximo possível para poder ajudar a equipe. E quando a gente tem uma oportunidade, como eu tive ali na do chute, fui feliz com a finalização, né? Antes do jogo mesmo, o meu scout já tinha trabalhado quais seriam as possibilidades de gol, a chance de gol minha para esse jogo, que seria aquela bola batida no alto na direita, um chute cruzado no chão, no lado esquerdo do goleiro, e eu fui feliz na primeira oportunidade que eu tive, bater como foi estudado e graças a Deus o gol aconteceu. É isso, galera, vamos ficando por aqui. BTB Esportes em todos os lugares, até o vídeo da tarde com mais informações.